Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, rogando a Jesus as bênçãos por sobre o nosso estudo, por sobre todos os que estão conosco em ambos os planos de existência, por sobre os nossos mentores queridos. Nós vamos orar com César Reis. Senhor Jesus, benfeitores que nos amparam, que nos orientam, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, agradecemos pela oportunidade que se renova. Pedimos, Senhor, amparados em Ti, que possamos estabelecer uma corrente amorosa, por onde circulem as dulcíssimas emanações da Tua misericórdia, e que todos nós, acumulando vibrações positivas, neste momento de reunião do nosso Instituto, possamos aprender um pouco mais com o nosso querido amigo, irmão Dr. Jorge Pio, aprender um pouco mais, para que possamos nos tornar um pouco melhor. Portanto, Senhor, com Dilinda Amorim e Jorge Andréia, com todos os pioneiros que fizeram a grandeza do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, amparados em Ti, Jesus, nós pedimos a permissão para que a nossa querida amiga, irmã Nádia do Couto Vale, presidente do Instituto, possa iniciar nossa reunião na noite de hoje, com um voto de paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, César. Bem, nós então já vimos que vamos hoje estudar com Jorge Pio, que é médico por concurso público na Previdência Social, professor associado na cadeira de alergia do Instituto de Pós-Graduação na PUC do Rio de Janeiro, está licenciado, tem pós-graduação em Ensino Superior Lato Sensu pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, é professor titular de Fisiologia e Fisiologia do Esforço do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, professor convidado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de alergia e imunologia e na de clínica médica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nesta última universidade, na cadeira ou na área de pneumologia, e na Unirio, na disciplina de alergia. É vice-presidente em exercício na Associação Médico Espírita Serra Azul, que abrange os municípios de Miguel Pereira, Mendes e Paulo de Fronten. Coordenador geral do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, em Mendes, Rio de Janeiro. E expositor no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Vamos lá, Jorge Pio, um abraço, obrigada por estar conosco. Meus amigos, boa noite a todos, que os votos de paz sejam renovados e que possamos fazer uma conversa fraterna e amorosa sobre esse tema, que é um tema de muito agrado para mim, porque me remonta aos inícios das minhas atividades aqui no nosso querido ICEB, há cerca de praticamente 20 anos atrás. E a gente tratou exatamente de saúde, de meio ambiente, essa questão que foi já desde... um tema que tem nos acompanhado e que a gente agora vai fazer praticamente, tem a oportunidade de fazer uma atualização do tema, não é? Porque as nossas visões vão se modificando, as coisas a gente vai ampliando algumas coisas, outras a gente vai abandonando, enfim, a gente vai começar falando aquela frase latina, né? A verdade está no meio. A verdade está no meio. E como a gente tem grande dificuldade de encontrar o centro das coisas, fica muito mais fácil a gente, às vezes, ficar pela periferia, né? Ficar não adentrar dentro do cerne do problema.
E essa afirmação também me faz lembrar do Instituto, porque me lembra o querido e saudoso professor Jorge André dos Santos. Ele gostava muito de falar nisso, de falar da periferia e adentrar ao cerne do problema. Ele usava muito essa expressão, e essa expressão está muito repetitiva e repetitiva no sentido didático da repetição para ensinar, para marcar bem a questão, nos seus livros, né? Por exemplo, o livro que ele fala das potências sexuais da alma, ele usa muito essa questão de comparar essa questão de ficar na periferia do problema e ir ao cerne do problema. Então, o meio do problema que é a questão a ser atingida. E talvez seria melhor dizer, em vez de dizer a verdade está no meio, a gente dizer que a verdade está no centro das coisas, né? Seria bastante a gente, por exemplo, observar esse nosso smartphone, né? Nosso smartphone. Hoje todo mundo tem um smartphone. E o smartphone, ele é um aparelho que nós chamamos de telefone, né? Telefone celular. Mas, gente, telefone não existe mais, né? A gente está preso ainda numa antiga experiência com o artefato criado por Alexandre Graham Bell, a partir de 1922. E o Brasil foi um dos primeiros que teve telefone, porque na exposição de 1922 já tinha exposição aqui de telefone, porque o nosso... já tinha sido... Dom Pedro II tinha ido à Europa e já tinha visto o telefone lá, e tinha já trazido o telefone para cá, tá? Então, e se a gente observar o smartphone, isso que a gente chama de telefone, né, a gente vai ver que o telefone foi realmente uma grande experiência de comunicação de massa, e até recentemente teve um enorme sucesso entre nós, mas que agora está em franco declínio, né? As pessoas aí no telefone fixo, então quase ninguém tem mais, né? E se a gente olhar para o telefone, para o smartphone, que é o nome certo do aparelho, né, a gente vai talvez não vai perceber que o sistema que faz ele funcionar está gravado bem lá no meio dele, num microchip, não é? E que é uma pequena partícula que tem lá um monte de informações, milhões de informações, inclusive informações pessoais sobre nós, nossos gostos, nossos hábitos, nossos desejos. Isso falando assim numa análise bem perfunctória, né? Bem assim, superficial. E na literatura, por exemplo, na música, no teatro, no cinema, nos games que estão em alta também. Agora mesmo, essa semana, fui convidado para ir assistir um concerto. Meu filho disse: "Você, papai, quer vir um concerto?" Eu disse: "Vamos lá. Onde é que vai ser?" "Vai ser no Genesse Arena, na Barra da Tijuca." Aí eu saí de Mendes e fui lá assistir. Era um concerto musical sobre um game que já tem 35 anos, só sobre game. Era uma mistura de vídeos, de games, daquelas coisas de videogame, que eu não entendo nada daquilo, mas... E a música, aí depois eu fiz até um comentário que a minha filha, que tem 19 anos e que trabalha na área de informática, ela falou assim: "Papai, você é muito chato, como é que você faz um comentário desse?" Eu falei assim: "Minha filha, tinha aqui 20% de música e 80% de barulho." E era verdade, né? Eu achei que eu ia a um concerto sinfônico, pensei que eu ia ouvir Mozart, ou eu ia ouvir Tchaikovsky, mas não era
era um autor japonês, que agora não vou lembrar o nome dele, um famosíssimo, né? Já ficou riquíssimo com esses games, com a música que ele faz. As músicas não são ruins, são boas, mas são é um outro gênero. E aí, então, nesses games também, é no cerne do game que está o interesse, porque as coisas se passam numa periferia até chegar num cerne, num meio, onde aquilo se manifesta. E isso na literatura, na música, no teatro, no cinema e nos games também, né? Que são recursos usados hoje, porque é no meio que está a essência do projeto em curso. E alguns professores de matemática, aí eu me atrevo a falar isso aqui na presença do professor César Reis, costumam afirmar que alguns problemas trazem a sua solução no meio do problema. Isso no meio do problema de matemática, a solução está lá. A dificuldade não é de resolver, de resolver o problema, é de descobrir no meio do problema a solução que certamente em alguns deles já está lá. Isso é uma declaração que eu já ouvi de alguns professores, colegas seus, professor César Reis. Bom, o meio ambiente tem duas visões complementares na ótica que a gente vai abordar aqui, né? Uma que é periférica e a outra que eu vou chamar de essencial. Quando eu falar aqui essência, essencial, eu estarei falando do espírito imortal, individual, a individualidade imortal. Estarei falando disso. E quando eu estava pensando sobre isso, me lembrei que não existe nada mais belo no mundo do que a contemplação de uma flor, porque é a coisa do meio ambiente periférico, não do essencial, que é esse espiritual, mas é da matéria em que nós convivemos aqui. Não existe nada mais belo no mundo que contemplar uma flor, conforme diz o autor que eu pesquisei, exceção feita a Afrodite, a deusa da beleza da mitologia grega, né? Que nasceu da espuma do mar, resultado da castração de Urano, o céu, que vivia numa relação sexual permanente com a Terra. E talvez a teogonia de Hesíodo, quando trata disso, faz lembrar o encontro permanente no horizonte do céu com a Terra, que é uma coisa, uma ilusão de ótica que temos desse encontro permanente. E contam que desse encontro da Terra, que é Gaia, né? A Terra, com Urano, o céu, nasceram os titãs. E que alguém havia dito, né? Um oráculo, provavelmente, que eles sofreriam alguma coisa muito séria provocada por um desses seus filhos, desses seus titãs. E então ele passou a fazer o seguinte: cada filho que nascia, cada titã que nascia, ele deglutia o titã, comia o titã. Pronto. O filho nascia, ele deglutia o titã. E até que a coisa se seguiu, e o último titã nascido, que foi Zeus, ou Zeus, né? Zeus, que foi aquele lá que reinou no Monte Olimpo, né? Que era um titã que se transforma no Deus, ele vai e castra o Urano e atira o resultado da castração dentro do mar. E aí o esperma forma uma espuma que dá origem ao nascimento de Afrodite. É uma história bonita, né? Romântica, embora seja essa coisa meio trágica assim, né? Da castração e tal.
E aí não há consenso entre os tradutores e os comentaristas da Teogonia de Hesíodoto, mas disse que depois que ele foi castrado, ele vomitou todos os titãs que ele tinha deglutido, e eles reapareceram todos. As histórias da mitologia grega, às vezes, parecem tragédias gregas, mas às vezes tem happy ends também, tem términos assim mais agradáveis, né? Quer dizer, e simbolicamente é um renascimento, quer dizer, mostra o renascimento, quer dizer, os filhos que retornaram à vida. Embora haja discordâncias à parte, nós teremos que concordar que os efeitos que são produzidos em nós pela beleza inebriante da natureza, especialmente do perfume das flores, não tem muito o que discutir, que realmente é uma coisa fantástica. Não só das flores, né, mas da natureza como um todo, a natureza vegetal, a natureza animal, a natureza mineral como um todo. Manuel Filomeno de Miranda vai nos relatar no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografia de Divaldo Pereira Franco, o seguinte: eles, os espíritos que estavam ali, chegados num lugar aprazível junto ao mar, podiam se beneficiar das emanações do oceano e do brilho do plâncton à noite, e também da seiva das árvores, que muito auxiliava a eles na constituição perispiritual. Havia em torno jardins bem traçados, que abriam-se com variadas flores e desatavam perfumes, enquanto miríades de insetos voejavam no sagrado mistério da vida. Está lá, isso aí no livro do Divaldo Franco. Num outro livro chamado A Vida Secreta das Plantas, tradução de The Secretive Life of Plants, logo no prefácio, os editores fazem referência ao postulado de Aristóteles, de que as plantas têm alma, mas não sentem. Segundo eles dizem, essa assertiva aristotélica perdurou até a Idade Média, quando Linneu, que foi o cientista que vai fazer a classificação e vai dar o nome duplo para os vegetais, afirmou que as plantas diferem dos animais e dos humanos apenas porque não têm movimento. Mas no século XIX, Darwin vai afirmar que as plantas têm movimento, sim. E no século XX, um microbiologista húngaro chamado Raoul Heinrich Francet, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, vai afirmar que as plantas podem se movimentar, sim, como o mais hábil ser humano. E um cientista, professor da Universidade de Calcutá, chamado Chandra Bose, na Índia, postula que as folhas dos vegetais podem executar movimentos semelhantes aos músculos dos animais. A maior evolução, entretanto, surge quando, num momento raro, policial americano chamado Cleve Baxter, cansado de usar um detentor de mentiras, já fatigado pelo trabalho, num impulso meio assim maldoso, resolveu pensar em colocar fogo numa folha de dracena. A dracena, quem não conhece, é uma planta que é utilizada muito para decoração de ambientes internos, porque ela, além de ela consumir pouco oxigênio, ela também elimina pouco gás carbônico, e é uma planta muito bela, muito bonita, e exige muito pouco trabalho, ela não exige muitos cuidados com ela. Então, ele tinha uma planta dessa, pegou uma folha e não falou, sem falar nada,
né? Ele vai e pensou em pegar uma caixa de fósforo para colocar fogo na folha. E aí verificou que a máquina registrou um sinal de perigo iminente. A máquina, que é um galvanômetro, né? Ele está adaptado a registrar os impulsos emocionais, e começou a provocar um registro frenético. E mais tarde ficou comprovado que a planta não só registrara o perigo, como também lera o pensamento dele, porque ele nada falara. Baxter ficou conhecido na história como um homem que descobriu que as plantas têm propriedades telepáticas. Eu conheço pessoas que conversam com as plantas. E tem uma história muito interessante de um pastor evangélico que escreveu um livro em inglês chamado The Effect of Prayer on Plants, o efeito da prece sobre as plantas. Ele usou água que ele chamava de água benta para um grupo de plantas, orava sobre aquela água e regava as plantas. E outro grupo, ele colocava água comum da torneira. E ele verificou que ele era pastor, mas era também botânico. Então, ele faz um estudo na área dele de botânica e verifica que a saúde das plantas que eram regadas com a água fluidificada, né, com a água em que ele fazia oração, apresentavam mais saúde, mais vitalidade e mais beleza do que as outras. Bom, pesquisas à parte, o meio ambiente, a gente sabe que, através dos vegetais, produzem bilhões de toneladas ano de alimentos, preservam a água, sequestram o carbono e usam esse carbono como matéria-prima para a construção de longas cadeias de carboidrato, que redundam no amido, que é base da nossa alimentação, assim como as longas cadeias de aminoácidos, que vão gerar as proteínas tão necessárias para a nossa vida. Numa das nossas apresentações aqui, já há algum tempo atrás, nós já tratamos da respiração e do metabolismo intermediário, que em nosso corpo cliva a glicose e libera a energia necessária para as funções orgânicas. Energia esta, que é bom lembrar, é a mesma energia que está armazenada no vegetal verde através do fenômeno da fotossíntese e que é energia oriunda dos pacotes de energia que nascem dos raios de sol, né? Quanta de energia. Então, na realidade, quando a gente come o nosso carboidrato produzido pelo alimento, pelo vegetal, como alimento, nós estamos, em última análise, ingerindo raio de sol. Energia que vem do sol. Simples assim. Sobre os vegetais, eu gostaria de registrar mais uma vez um tratado que eu já falei aqui uma vez sobre ele, de um francês chamado Pierre Verger. É um calhamaço de 800 páginas, cujo nome é um nome na língua Ialorubá, Nagô, que é EV, EWE, EV, se diz EV, que quer dizer folha no dialeto Nagô. Entre um povo que esse homem viveu, né? Depois de se doutorar na Sorbonne, ele foi viver um longo tempo na China e por fim, acabou radicando-se numa comunidade na Bahia,
onde ele funciona como uma espécie de terapeuta, utilizando plantas, esses conhecimentos aprendidos nas suas andanças na China e na África também, onde ele também esteve. E escreveu um livro, eu não li o livro todo ainda, mas o livro tem muita parte assim, eu preciso parar para... Já li uma parte do livro. O livro é muito interessante e trata fundamentalmente da saúde. Eu vou tentar dar uma revisão nesse livro para ver se na próxima palestra que eu fizer aqui, que vai ser sobre saúde, né, sobre plenitude, etc., que a gente trazer alguns detalhes de interesse que estão nesse livro, que o livro é extremamente interessante. Não decodifiquei o livro todo por falta absoluta de tempo, né? Quando falamos de meio ambiente, fazemos sempre referência ao meio físico, né? Geralmente, que é o ambiente geográfico. Mas o meio geográfico, o ambiente no qual vivemos, ele extrapola completamente o meio físico. Nós deveríamos olhar para nós hoje, já com os conhecimentos que temos das coisas espirituais, como um fulcro de energia e deixarmos de observar essa visão que nós temos, esse colapso da nossa visão, que é a forma física na qual nos apresentamos. Né? Deveríamos já olhar para cada um de nós e para as coisas também, olhar para as coisas e ver que as coisas já ir nos preparando para quando a gente desencarnar, e quando se a gente voltar na nossa casa, não ter que tocar a campainha, poder passar através da parede. Porque as coisas e o nosso próprio corpo não tem vamos dizer, essa consistência que nós observamos. Isso tudo é ilusão. Nós estamos completamente iludidos. Nós somos um feixe de ondas eletromagnéticas composto de bilhões e bilhões e trilhões e talvez não sei quantos milhões de substâncias químicas em 50 trilhões de células, que tem mais espaço vazio do que a matéria densa que nós, de fato, observamos. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente devia viver no mundo da Lua, não é isso. Eu estou querendo dizer que a gente, pelo menos em determinados momentos, nós já poderíamos tentar visualizar a nossa estrutura como alguma coisa mais para a energia do que para a matéria propriamente dita. Né? Em torno de nós temos o meio ambiente, que é um meio ambiente físico, que é perecível, e um ambiente formado de ondas eletromagnéticas, que são matéria imponderável, isto é, não mensurável pelos nossos instrumentos grosseiros. Desde 1857, que já sabemos que a matéria existe em condições muito diferentes daquelas que podem ser percebidas pelos nossos sentidos. Na pergunta 22 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver a pergunta que pergunta assim: define-se geralmente a matéria como sendo que tem extensão, impressiona nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? E os espíritos respondem assim: do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque vocês não falam senão daquilo que vocês conhecem. Mas a matéria existe em estados que desconheceis. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause aos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora para vós não seja. Hoje a gente já não pode falar mais isso, porque no tempo do Kardec tudo bem, mas
De 1920 para cá, no século passado, a gente conheceu a física quântica, né? Física de alta energia. E aí a gente passou a perceber que isso que os espíritos disseram é uma realidade nossa do todo dia. Só que a gente não consegue ainda. Aí eu lembro do doutor Jorge Andréa, a gente fica na periferia, tal, rodando em torno, a gente não consegue adentrar a questão na sua intimidade, né? Na pergunta 22A, logo assim, que sequência é essa, Kardec pergunta: que definição podeis dar de matéria? Aí os espíritos deram uma resposta que é uma coisa para pensar muito. Matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Essa pergunta, que parece uma coisa muito simples, assim, muito chã, é de uma profundidade muito grande. Quando a gente começa a refletir sobre essa questão, a gente vê que a matéria é o laço que retém o espírito, quer dizer, porque nós ainda estamos num grau de evolução tal que ainda precisamos dessa forma, desse colapso, dessa energia, nessa condição, para poder manifestar a nossa ação e poder fazer o nosso processo evolutivo. E a gente começa já a saber hoje, com clareza, que, por exemplo, o pensamento é matéria. Porque é só pensar químico ou fisicamente que a gente vai entender que pensamento é matéria. Por quê? Porque quando se pensa, queima-se glicose e produz calor. Logo, é matéria. Porque quem queima glicose e produz calor é sempre alguma coisa material, uma reação química material. E o pensamento hoje já tem sido usado para a pesquisa de saúde. Eu, há poucos anos atrás, até fiz uma palestra sobre isso, depois até vou tentar resgatar, na qual eu pesquisei uns trabalhos que estavam sendo feitos lá numa universidade do Nordeste e numa universidade dos Estados Unidos, na qual se usava a pessoas tetraplégicas, que estavam, evidente, o tetraplégico é uma pessoa que não tem movimento algum, né? E que ela só tem movimento dos olhos, talvez da cabeça, alguma coisa assim, mas nada do que isso. E se pôde, então, treinar essas pessoas e, através do pensamento, colocar uma roupa nela, uma espécie de um exoesqueleto, e fazer com que elas ficassem de pé e até dessem alguns passos. Um professor muito conhecido aqui no nosso meio, cujo sobrenome é Nicoleles, que agora não vou lembrar o nome dele todo, ele fez ele estava na frente dessas pesquisas, ele tem um instituto sobre essa questão da saúde e fazer pessoas lesadas se movimentarem, andar, etc. Ele conseguiu, através das suas pesquisas, das suas experiências, colocar um tetraplégico dentro de um carro de Fórmula 1, e esse homem dirigiu o carro sem mover um músculo, só o pensamento. E a contraprova disso foi feita usando uma pessoa que é habituada a dirigir carro de Fórmula 1, quer dizer, um desportista de Fórmula 1, que foi colocado no carro também, depois de ter sido treinado por um tempo menor, naturalmente, para tentar também movimentar o carro. E ele não conseguiu fazer tão bem, conseguiu também,
mas não tão bem quanto o paraplégico, que fez com perfeição. Quer dizer, são coisas que estão começando a aparecer e que a gente tem que começar a ver que a ciência está caminhando, mas nem tudo isso tem sido divulgado com vamos dizer assim, com a importância que isso tem, que são coisas da maior importância. Então, já pensou que coisa fantástica se a gente começar a poder usar o pensamento para botar uma pessoa que não consegue, não tem mais a comunicação dos nervos com os músculos está lesada, né? Sofreu uma lesão alta na coluna vertebral, atingindo a medula, e ela fica paralítica do pescoço para baixo e conseguir fazer pequenos movimentos e até se levantar. Que coisa fantástica seria isso usando uma ferramenta que nos pertence, quer dizer, pelo menos por empréstimo durante um tempo, que é o pensamento. Nós vamos comentar isso em detalhes, talvez na próxima conversa que vamos ter aqui. Mas nós sabemos que nós estamos mergulhados num mar de ondas eletromagnéticas, né? Essas ondas, essa infinidade de ondas na qual estamos mergulhadas, são ondas que são oriundas de nós mesmos, das outras pessoas, das coisas das coisas vivas que estão no planeta, das coisas não vivas, assim, inertes também, que também irradiam, né? E ondas oriundas de fora do planeta, né? Aí os raios cósmicos que vêm de outras regiões, e que todas essas energias perpassam o nosso ser. E a gente não percebe isso, a gente não tem nem noção que isso existe. Segundo o grande físico, conhecido físico, Amit Goswami, que é uma pessoa muito respeitável, nós somos perpassados por cerca de 40 bilhões de pensamentos dia, de ondas eletromagnéticas, que são, na maioria, pensamentos. E destes, nós só conseguimos tomar conhecimento superficialmente de cerca de 2.000. Ele publica isso num livro chamado Quem Somos Nós, que é resultado também de um filme que o grupo dele fez, muito interessante. Mas a gente não presta nenhuma atenção nisso, e desses 2.000, muito pouca coisa fica retida, porque a gente não presta nem atenção. No entanto, só uma pequena fração pode ser útil para nós. Aí temos que incluir também nessas energias que circulam, nesses pensamentos que circulam, os pensamentos gerados por nós, que são aqueles que são estudados, por exemplo, pela psicanálise, não é? Ou pela psicologia transpessoal, ou também pela psicologia analítica, que são os pensamentos inconscientes, aqueles que são gerados por nós, mas que nós não temos consciência deles. E que são a maior fração dos nossos pensamentos. E muitas das vezes são esses pensamentos inconscientes, que nós não prestamos atenção neles, a gente nem consegue captar isso, que dominam e controlam um pouco a nossa vida e nos fazem, às vezes, repetir situações que a gente diz assim, meu Deus, já fiz isso de novo. Olha só, como é que eu fiz isso? Foi dominado por um pensamento que não estava. Eu me lembro uma vez, conversando com um frade, uma pessoa muito conhecida, que agora não está me ocorrendo o nome dele,
Ele era cego, era o fundador da Esplebe. Esse é o nome dele agora, de repente fugiu. Ele era cego de nascença. Mileco. Mileco, isso. Luiz Antônio Mileco. Luiz Antônio Mileco. De repente fugiu. O Mileco, conversando uma vez comigo, disse assim: pois é, Pio, eu estava lá na Esplebe e eu ia descer para a rua. Aí a minha funcionária lá disse assim: seu Mileco, seu Luiz, seu Luiz, seu cuidado aí que tem uns meninos que estão assaltando aí a rua, aí, estão assaltando na rua, senhor, vai devagar aí, cuidado, preste atenção. Senão eu vou com o fulano aqui, eu vou acompanhando, mas e a gente está com medo porque já os traficantes disseram que se eles assaltarem as pessoas aqui, eles vão pegar e vão matar. Ele aí, na mesma hora, teve aquele pensamento assim: tomara que esses traficantes cheguem logo. Aí, na mesma hora, né, veio a consciência, abriu e falou assim: ai, meu Deus, como é que eu posso pensar isso? Eu sou espírita, eu não posso pensar isso. Coitado desses meninos, Deus tenha misericórdia deles e tal. Aí fala assim: olha só o pensamento inconsciente. Quer dizer, a gente vai e, sem querer, coloca para fora uma coisa que a gente, quer dizer, não chega a falar, mas não precisa falar, porque só pensar já fez, né? Então, quando a gente pensa, já fez. Então, tá no Evangelho isso, né? Quer dizer, não basta só o pecado em pensamento, palavras e atos, né? Como diz Leon Denis, primeiro tem o pensamento, depois tem a palavra e depois tem a ação. Essa sequência. Às vezes vem só o pensamento, a gente aborta, bloqueia, mas o mal já está feito, né? O mal já está feito. No livro Biologia da Crença, o Bruce Lipton afirma que o que controla a nossa vida é a percepção. Ou seja, a percepção capta do meio as influências que aceitamos ou não, para melhorar ou gerar os problemas da nossa vida. Ele fala isso no sentido de que a percepção, tem os receptores da membrana celular que captam as informações e vão alterar as proteínas do citoplasma, o RA mensageiro, e vão ativar lá no DNA as suas reações para produzir fenômenos biológicos da maior importância. Na minha área de atuação, que é a imunopatologia clínica, imunologia, alergia, né, é muito comum os segundos mensageiros entrarem na célula para produzir a liberação de substâncias vasoativas que vão provocar edema, e a pessoa começa a espirrar, começa a se coçar, começa a ter eczema, todos os fenômenos provocados pela percepção através dos receptores da membrana que vão atuar na nossa vida como um todo. E a alergia não é uma doença desse ou daquele órgão, é uma doença do corpo todo, porque o sistema imune, o sistema imunológico, ele não está restrito a nenhum setor do corpo. Ele está em todas as partes do nosso corpo e pode produzir efeitos indesejáveis em qualquer parte do corpo humano, na parte interna ou externa do corpo. Bom, então, sabemos que a nossa influência sobre o meio ambiente, tanto o ambiente físico quanto o ambiente energético, né? Essencial, a essência, pode degradar esse ambiente e gerar perigo para a nossa sobrevivência. Não é à toa que a obsessão ocorre pela percepção do espírito que quer atuar sobre o indivíduo de forma negativa, capta os seus interesses mais recônditos, os seus pensamentos mais profundos, que às vezes o próprio indivíduo não
tem muita noção sobre aquilo, não tem muito domínio sobre aquilo. E aí são produzidas as célebres obsessões que todos nós que estamos aqui conhecemos, estamos conscientes do que pode acontecer. Eu tenho uma série no meu canal, que eu fiz há uns 2 anos atrás, só sobre obsessão, na qual eu fiz assim, cerca de 12 ou 14 vídeos, de mais ou menos uns 20, 25 minutos cada um, tratando desse tema, baseado no livro dos médiuns e baseado na obra do nosso querido Divaldo Pereira Franco, através do professor, desse médico tão importante que eu acabei de citar aqui, né, que vem nos trazer a questão da obsessão. E usando muito também um livro da nossa querida Sueli Caldas Schubert, que também se baseou na obra mediúnica do Divaldo, não é? Trazendo essas informações que eu utilizei para os meus vídeos. Na questão 38 do Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta que eu acho que é uma questão chave, sobre o princípio de tudo em nosso esforço para a gente nos manter vivo e saudável. Na realidade, esse tema de nos mantermos vivos e saudáveis vai ser tema da próxima exposição que eu vou fazer aqui no mês que vem, dia 13, eu acho, de novembro. Tá? Eu vou falar sobre a saúde, para a plenitude, para a felicidade, como que a gente pode fazer alguma coisa, como que a gente pode se esforçar, buscar recursos, desses recursos todos que nós já dominamos, para fazer com que possamos estar plenos e felizes e saudáveis, né? Mas nós vamos explorar o assunto ainda aqui, pelo menos, por enquanto, pelo menos superficialmente. Dessa pergunta 38 é uma pergunta que eu acho das mais belas que tem no livro. Eu classifico, tem perguntas que são altamente profundas, altamente consistentes, aliás, todas são muito consistentes, mas tem umas que têm, além de tudo, uma beleza fantástica. Essa pergunta 38, que pergunta a Kardec: como Deus criou o universo? E a resposta é assim, simples: por sua vontade. E nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa do que as belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Né? Então, por que eu trouxe isso aqui? Eu trouxe isso aqui porque é na vontade que está toda a questão das problemáticas que a gente precisa enfrentar. Aliás, Leon Denis, no livro que ele fala do o ser, o destino e a dor, né, o problema do ser, o destino e a dor, ele vai dedicar um trecho enorme do livro ao estudo da vontade, que ele vai chamar de uma maior potência da alma, a potência fantástica da alma, que é a vontade. Vejamos algumas instruções que estão contidas num livro que todo mundo conhece aqui e que, para alguns, é até livro de cabeceira. Eu conheço pessoas que têm esse livro como livro de cabeceira, que é o livro Pensamento e Vida. Lá tem uma expressão que diz assim: a mente humana é um grande escritório com vários escaninhos de serviço. Tem um escaninho do desejo, abrigando os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Tem um escaninho da inteligência, que contribui para gerar patrimônio de evolução
aprendizado e cultura. E a inteligência, a gente não pode esquecer que a pergunta número 1 vai dizer que Deus é a inteligência, né, suprema, causa primeira de todas as coisas, e que depois, quando pergunta o que é o espírito, a resposta é que o espírito é o ser inteligente do universo. Então, não existe nenhum ser que não tenha inteligência. A inteligência é uma característica da criação no homem, da criação divina. Então, temos esses caminhos da inteligência para gerar patrimônio, evolução, cultura, né? Aprendizado. Tem a imaginação que recolhe as riquezas do ideal e da sensibilidade, da memória, também arquivando nas suas pastas as experiências que a gente vai vivenciando, que vai adquirindo. Ainda há outros que definem os investimentos da alma em evolução, mas acima de todos esses, é a afirmação que está candente lá, está o gabinete da vontade, que é a gerente esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental. Deus nos concedeu a auréola luminosa da razão depois de longa estrada desde o instinto em suas províncias mais obscuras até nós chegarmos até aqui onde nós estamos. A vontade, meus amigos, é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. E o pensamento, que é a matéria, e, portanto, é a energia eletromagnética, e com a eletricidade, que é força dinâmica, e com o magnetismo, que é força estática, se conjugam, né, para permitir todas as manifestações da vida universal, criando não só a gravitação, mas também a afinidade, a assimilação, a desassimilação, nos diversos campos da forma, múltiplos os quais servem ao espírito para atingir as metas que foram traçadas pelo plano de Deus, pelo plano divino. Mas é a vontade que é a força determinante. Na vontade está a chave que faz virar o motor do carro da vida, para tirá-lo da inércia e pôr em movimento na busca do progresso, na busca do crescimento, como o ser divino que todos nós somos na origem. O dínamo que alimenta essa energia mental, segundo a capacidade de reflexão de cada um, e que vai ser apropriada, né, para cada indivíduo, é o cérebro. O cérebro, mas é na vontade que nós temos a carta de navegação, que aponta o rumo, estabelecendo o bom ou o mau resultado da nossa escolha, do nosso e criando o nosso destino. Porém, só a vontade é suficientemente forte e pode sustentar a harmonia do espírito, não só quando encarnado, mas também desencarnado. Isso está no livro Pensamento e Vida, da psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Concluindo nosso esforço de hoje, aqui da nossa conversinha amiga com vocês, sobre esse tema tão apaixonante para mim, tão interessante, não sei se está sendo para vocês, e eu gostaria
de falar da interação entre os vivos agora, que é um subtema aqui, na interação entre os vivos. Primeiro, nós vamos ver os nossos limites. Se nós olharmos com atenção para o espectro de ondas eletromagnéticas conhecidas pela ciência, nós seremos forçados a entender e surpreendidos pela nossa ignorância e pela nossa estreiteza de percepção, e percepção objetiva, né? Que abrange apenas um pequeno trecho do espectro eletromagnético. Há um livro escrito por J. Arthur Findlay, O Limiar do Etéreo. Todo mundo conhece esse livro, é um livro antigo, um livro maravilhoso. O autor coloca logo no início do livro a imagem das ondas eletromagnéticas e marca bem a nossa acanhada percepção, que é pequenininha, dentro daquele espectro enorme, que vai desde das ondas de rádios longas, as longas, até o raio-x, e a nossa percepção não passa do ultravioleta até o infravermelho, um pedacinho mínimo, quase nada. Nossa sorte é que nós temos percepções múltiplas. Algumas já foram catalogadas e que vão bem além dos sentidos físicos e já são bem reconhecidas e estudadas. Por exemplo, uma delas é a intuição, que era uma forte mediunidade do nosso preclaro, dileto codificador, né? Intuição, a qual faz parte de uma cesta de recursos que a gente chama, o povo chama vulgarmente de sexto sentido. Aliás, tem um filme sobre isso, que é um filme sobre mediunidade, sexto sentido, um filme antigo, que eu acho que a gente devia, de vez em quando, passar esse filme para os espíritas verem, porque lá tem umas... É um filme antigo, mas tem ainda umas cenas lá que mostram quantos tipos de mediunidade tem ali, gente. Uma coisa assim fantástica. Eu já cansei de ver esse filme, já vi ele umas 8 vezes, mas eu acho que a gente devia fazer assim, uma exposição para grupos grandes, para as pessoas verem, e debater esse filme. É um filme maravilhoso, um filme que está muito de acordo com o Livro dos Médiuns, não tem nada ali contrário, nada, né? E tem alguns símbolos também, assim, que são muito interessantes. Por exemplo, tem um símbolo nesse filme que eu acho admirável. Depois eu fui ler, falei assim, gente, por que toda hora fala assim, a pessoa diz assim, ai, está frio aqui. Quando está frio aqui, quer dizer que tem um espírito desencarnado ali perto. Quer dizer, o autor, o diretor do filme, ele conhece o processo mediúnico bem, conhece para trazer vamos dizer assim, essas ideias, né, para marcar bem a questão da posição. Aí daqui a pouco, aí tem uma outra coisa do filme, outro símbolo. Eu sou péssimo para filme, mas nesse filme eu consegui estudar bem e aprendi alguma coisa. Você vai abrir a porta, a maçaneta, aí a maçaneta fica vermelha, aí você tenta abrir e não consegue. É um espírito desencarnado que ele ainda não aprendeu como passar através da porta, ele está querendo bater na porta ou abrir a porta com a maçaneta. Então, muito interessante. Né? Bom, então, a nossa comunidade na qual nós vivemos, com os nossos 50 trilhões de células físicas e um número não determinado de células perispirituais, nós não sabemos quantas células tem no perispírito. Quantas? Não sabemos. E o perispírito, que inclui diversos veículos de manifestação, por exemplo, o corpo mental e outros corpos no qual ele se constitui, e nós sabemos disso, carregamos ainda um número incomensurável de seres vivos
né? Na área. Eu estou tentando aqui não fazer diferença entre o que é físico e o que é da parte do espiritual, quer dizer, o que é do desencarnado e o que é encarnado, porque a vida é uma só. Essa que é o mote da minha exposição aqui, é tentar mostrar que vida não é vida física. A vida é vida, a gente sai da vida quando desencarna, mas continua na vida. A vida continua. Por isso que a série Mundo Espiritual de André Luiz termina com o livro E a Vida Continua. E ele vai começa lá no Nosso Lar, vai, Mensageiros e tal, até a vida continua. Porque a vida continua, a vida é uma só. A gente tem diversas incursões no mundo físico. E isso é reencarnação. Mas a vida começou e vai continuar. Não há interrupção da vida, né? É preciso que... eu comecei a pensar nisso muito, e isso começou a me tocar. Eu assisti uma palestra aqui no ICEB do André Luiz Peixinho. Eu comentei isso aqui. E ele falou, disse que o grande problema nosso é a gente pensar na sobrevivência, que se a gente tivesse certeza as pessoas, né? Eu não estou falando de mim, que eu tenho certeza da sobrevivência. Mas as pessoas que ainda não têm essa certeza, elas fazem muita coisa insegura, porque não tem essa certeza, e essa certeza dá uma firmeza muito grande para que você possa se desprender de uma série de coisas que são realmente desnecessárias e intoleráveis e até prejudiciais, né? Então, carregamos ainda um número incomensurável de colônias de seres vivos, que são o quê? São nossos parceiros na manutenção da homeostasia física. Essa palavra homeostasia é uma palavra que eu costumo dizer que é a palavra maldita. Um amigo meu estava fazendo um concurso para professor docente numa grande universidade, não vou dizer qual, e ele usou esse termo, que é a homeostasia, que é o equilíbrio entre os circuitos do corpo, né? E aí um crítico, um professor crítico que estava na banca, disse assim: mas o senhor está usando uma palavra que não existe no nosso dicionário. E pegou nisso aí e queria reprová-lo por causa disso. Toda vez que eu uso essa palavra, homeostasia, eu me lembro disso. Então, homeostasia, que é o equilíbrio, né, da nossa vida, né? Então, essas colônias de seres vivos, que são nossos parceiros nessa manutenção desse equilíbrio físico e espiritual também. Nós temos uma flora intestinal de uma quantidade imensa de bactérias, de seres microscópicos, não é? Que estão a nosso serviço. Nós devíamos, quando orássemos, devíamos nos ajoelhar em espírito e agradecer a Deus esses bichinhos que pululam, 6 trilhões de bactérias que estão dentro do nosso intestino, e quando a gente toma antibiótico, mata a metade, depois a gente fica com diarreia, fica mal resolvido, e é preciso refazer a flora. Então, essa flora são nossos servidores, nossos amigos que estão nos ajudando. Os estafilococos, 45 tipos diferentes que vivem na nossa pele, que protegem a nossa pele. Eu já falei isso aqui, quando eu acabei de dar uma palestra no ICEB, falei assim: não se deve tomar banho com sabonete, principalmente sabonete antisséptico, que é um crime. Você mata os estafilococos da pele, a pele fica toda arrebentada, depois você tem que ir para o médico, para o dermatologista, para consertar o estrago que você fez. A pessoa diz: mas como é que vai fazer? Como é que vai tomar banho, então? Você bota shampoo de cabelo, que é menos
menos negativo. Não usa sabonete. O sabonete só é bom para o dono da fábrica. Não vão matar os nossos estafilococos queridos, que são tão benéficos para proteger a nossa pele. Né? As bactérias da boca e demais orifícios, por aí vai. São muitas colônias. Nós temos parceiros de muitas qualidades que precisam estar em nós para, com a nossa evolução, eles nos acompanharem nesse processo evolutivo, de tal sorte que quando o corpo fenecer e eles sairão dali com uma outra experiência que eles irão utilizar em outros campos do processo evolutivo, porque eles também vão evoluir, todos os seres vivos vão evoluir. Não há, né? Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, tem 2 livros que chamam-se, um é Amor como Solução, no capítulo 25, e o outro é Liberta-te do Mal, no capítulo 24, que ela vai dizer assim: constituído por aproximadamente 20 aminoácidos e 4 aminoácidos e 4 bases fosfatadas, sem diferença para os demais seres vivos, deve ser orientado de forma a sutilizar cada vez mais o corpo, alcançando patamares de percepção que transcenda a organização biológica. Renovação incessante é o título do capítulo. O essencial é se viver no corpo com todo respeito pela organização e pelos mecanismos emocionais e mentais, procurando cada vez mais intelectualizar a matéria, que se tornará menos densa e penosa no processo de evolução. Os instintos, que são uma forma de inteligência ainda embrionária, alcançarão em um determinado momento o nível de sentimentos edificantes, deixando para trás, à margem, as paixões que são primitivas e defensivas, porque são a defesa que o animal ainda tinha para poder se defender, poder sobreviver, para permitir que o amor reine soberano em todos os seus pensamentos e atos. Viver, pois, no corpo, meus amigos, não é apenas experienciar as sensações básicas e primárias, sobretudo, é vivenciar os sublimes sentimentos da paz e da fraternidade que devem viger entre todos os seres humanos. Está lá no capítulo 24 desse livro, e o título é Portal do Triunfo. A parceria que nós vivemos com os nossos amigos das nossas colônias se estende a todas as formas de vida que nos circundam e nos acompanham. O processo evolutivo exige de nós devoção e obrigação. E eu botei uma palavra aqui que é fundamental: agradecimento. Agradecer. Orar agradecendo a Deus a possibilidade de ter esses missionários microscópicos que trabalham em favor da nossa homeostasia, do nosso equilíbrio, do nosso bem-estar. Quando a gente convida um legume para fazer parte do nosso patrimônio digestivo, nós estamos permitindo que ele receba um estímulo superior gerado pelo contato conosco. Isso pode ser meio baldiano, tá? Mas eu corro risco. Não há possibilidade de ter sucesso sem arriscar a própria pele. É como diz o Taleb no livro último dele. Então, nós estamos permitindo que o estímulo superior gerado pelo contato conosco faça com que ele aprenda coisas novas, os elementos que o constituem,
passarão a fazer parte de uma estrutura mais evoluída do que ele, e, como consequência, experimentarão uma experiência mais elevada e, certamente, adiante, poderão estar num plano mais elevado. Por isso que a gente deve orar antes de comer. Orar antes de comer, agradecer. Não é agradecer a Deus só, não. Agradecer ao alimento que está sendo sacrificado ali, sendo triturado, mordido, recebendo os ácidos do nosso estômago. É um sacrifício que está sendo feito em nosso favor. Allan Kardec, em A Gênese, quando ele fala da gênese espiritual, ele fala da união do princípio espiritual com a matéria, capítulo 10 e 11 da Gênese, ele vai dizer que o corpo é, pois, simultaneamente, envoltório e instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado a um novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário, a que é dado um instrumento menos rude, menos grosseiro, à medida que ele vai se mostrando mais apto para executar a obra que está mais bem cuidada. Para ser mais exato, diz Kardec, é o próprio espírito que modela o envoltório e o apropria às suas necessidades e aperfeiçoa-lhe, desenvolve e completa como organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades, novas percepções, novas formas de entendimento. Numa palavra, o ser talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus fornece o material, mas cabe ao homem empregar. A medicina do futuro vai ser eminentemente espiritual. E os apóstolos dessa realidade grandiosa não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando um novo ciclo evolutivo da humanidade. Quem diz isso é Emmanuel, no livro Emmanuel, Saúde Humana, Medicina Espiritual, capítulo 23. Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário. Santuário de forças e possibilidades espirituais junto às almas. Ele é novamente Emmanuel, que no livro Palavras de Emmanuel fala da medicina do futuro, no capítulo 29. Para terminar, vamos falar da interação entre os vivos. No dia de Pentecostes, foi marcado na igreja primitiva um momento em que o plano espiritual afastou para sempre a ideia de alguns grupos que achavam que tinha a propriedade da mediunidade. Grupos fechados que usavam esse recurso porque se sentiam donos dessa mediunidade. A meta não é nossa, a meta é do Cristo. E ela visa a transformação pessoal e coletiva. Desde as partículas subatômicas até as galáxias e as nebulosas imensas, a regra que vige é a do amor. Amor que se manifesta pela cooperação. Bruce Lipton, no livro Biologia da Crença, comprovou isso estudando cultura de células, onde ele trabalhava fazendo clonagem. Albert Einstein viu isso concebendo a forma da transformação da energia em matéria e vice-versa. Dalton, o grande químico,
descobre isso no estudo da afinidade física, nas leis das proporções múltiplas e das proporções fixas, nas reações químicas. E Sabin descobre isso na doação que fez dos valores financeiros que ele tinha direito a receber pela vacina que concebeu, que ele criou, e ele abriu mão. Não quis, não recebeu nada. Teresa de Calcutá descobriu isso na doação de si mesma, assim como Albert Schweitzer, Chico Xavier, Dr. Marx, aqui em Niterói, muito pouco falado, que eu sempre lembro dele, e Bezerra de Menezes, que não podemos esquecer, nosso querido doutor Bezerra de Menezes Cavalcante, e muitos outros. Nossos parceiros microscópicos trabalham por nós o tempo inteiro, na sua silenciosa atividade. As grandes estruturas do espaço cósmico despejam sobre nós a energia oriunda da sua intimidade, nos ajudando a crescermos e avançar para também crescer. E podemos também nos doarmos o mais rápido que pudermos, num futuro muito próximo. Meus amigos, é impossível crescer sem arriscar a própria pele, como diz Taleb no seu livro. Nós vamos falar disso. E disso falaremos no nosso próximo encontro. A paz para vocês, Deus abençoe a todos nós. E espero que a gente tenha atingido o objetivo, que é ampliar nossa cabeça para a gente perceber que não adianta a gente viver como espírita. Nós temos que viver como espíritos, já agora, enquanto estamos aqui encarnados. Porque se a gente deixar para depois, talvez a gente vai ter algumas dificuldades, mesmo sendo espírita. Então, estou muito preocupado, porque eu já estou com 80 e beirinho. Os meus amigos estão todos partindo, os que me acompanhavam na jornada. A gente começa a ver assim, epa, quando vê a barba do vizinho arder, bota da gente de molho, dizia meu pai. Tá aí, meus amigos. Eu amo vocês e queria ficar com vocês aqui até de manhã, batendo esse papo. A Nádia está com um olhar assim, em si mesmada, estou preocupada. Não, eu estou aqui dizendo que estou pensando e que vou começar aqui a falar que nós também amamos você, viu? A declaração de amor é recíproca. Pois eu é. Sei disso. Muito bem, ainda bem que ele sabe. Bem modesto você, hein? Olha só, eu descobri que humildade não é falar baixo, falar baixinho e ficar, meus irmãos, humildade. Eu descobri, sabe onde que eu aprendi a entender o que era humildade? Com Jesus. Com Jesus. Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um. O que eu faço, vocês também poderão fazer e mais ainda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, forte, hein? Forte. Mas quando ele chegou lá no templo de Salomão, e os apóstolos disseram assim, mas que templo, Senhor, que local maravilhoso, que pedras, que coisa. Ele disse assim, Jesus virou e disse assim, em verdade vos digo que todas essas, não haverá pedra aqui que não seja derribada. Aí os apóstolos, mas Senhor, vai acontecer? Vai. Quando será isso, Senhor?
Só o Pai que está no céu o sabe. Isso é humildade. Eu sei o que posso, o que quero e para onde vou. Mas reconheço as minhas falhas, os meus defeitos e as minhas insuficiências. O próprio Cristo reconheceu que ele não tinha ali, só o Pai que... E estava tão perto de acontecer, né? Não foi tão perto? No ano 70, o Tito entrou lá, ficou só aquele muro que está lá até hoje, que é o muro da... Como é que é o nome do muro? Das Lamentações? O Muro das Lamentações. Ficou só aquilo, o resto foi tudo embora. Então, Jesus, só o Pai que está nos céus o sabe. Quer dizer, ele não... o que era para... Ele apresentava com força, com energia, e o que não era, ele sabia a limitação, porque ele também tinha limitação. Jesus, eu tenho uma visão de Jesus, porque eu ficava sempre me perguntava assim, por que Jesus só começou a atuar depois dos 30 anos, propriamente? Quer dizer, tem histórias de antes e tal, mas nada que se comprove, mas dos 30 aos 33 anos, né? Então eu diria uma vez uma coisa que me impressionou muito, disse assim, Jesus era o médium do Cristo. Ele, ali naquele momento ali, o Cristo tomou Jesus, e aí, por isso que a gente não, Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, que é diferente. Não existe Jesus Cristo. Jesus Cristo não existe. É Jesus o Cristo. E é melhor falar o Cristo só, ou só Jesus. E é o paradigma da humildade. E essa humildade também, essa forma de ter autoridade para fazer as coisas e também saber a hora de calçar as sandálias da humildade, está em Francisco de Assis também. Porque ele também tinha aqueles momentos. Vejam que, se a gente estudar a história de Francisco de Assis, ele foi um jovem rebelde. Aliás, são vários que tiveram essa história, né? Juventude, assim. E viva Francisco! O filho de Santa Mônica, o Santo Agostinho também, que não foi fácil quando era jovem, também, depois, olha só. Olha aí, olha que coisa. Quer dizer, então são espíritos que têm humildade. Quer dizer, humildade não é você ter noção do seu limite, saber até onde, não botar o chapéu, só botar o chapéu onde a mão alcança. Esse aqui é a humildade. Muito bem. Jorge Pio... Vocês concordam comigo? Não sei. Nós agradecemos aqui a sua contribuição, mais uma vez, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, hoje na terceira etapa de sua programação de 4 encontros sobre a vida. E você traz algumas facetas aprofundadas nessa questão. Hoje você falou do meio ambiente, a sua importância para a manifestação do viver e a interação entre os vivos. Interessante que você veio desde lá dos tempos mitológicos, passou por Hesíodo, e todos que pensamos que o pensamento mitológico não é entre os vivos, mas aquilo era tão vivo que, na verdade, emblematiza, não é, todo o pensamento mitológico, emblematiza a vida psíquica do ser humano e as suas interações entre, né, são as ações entre si, entre os deuses e entre os deuses e os mortais, e entre os mortais e os deuses. Então, essa... Sim, continua. Não, depois eu termino.
É Não, porque eu que eu lembrei de um livro que não é de mitologia, mas é um livro eu acho que todos nós deveríamos ler, que é um livro, Psicanálise dos Contos de Fada, Isso. tá? Que é de um autor alemão, tem tradução em português. É um livro, não é um livro nem para ler, é um livro para consultar, porque, olha, tem coisas ali. Da próxima palestra que eu fizer aqui, eu vou trazer algumas coisas dele lá. É maravilhoso e dá uma abertura para a nossa cabeça, inclusive falando até as próprias parábolas de Jesus que estão ligadas com essa questão mítica. As parábolas são também míticas, porque elas têm relativo ao sentimento e ao pensamento das criaturas que era daquele tempo, que são de todos os tempos. Quando a gente lê, por exemplo, quando a gente estuda hoje as bem-aventuranças, e por que eu me preocupo tanto com as bem-aventuranças? Porque as bem-aventuranças eram um dos graves problemas que o nosso patrono aqui, nosso Eurípides Barçanufo, tinha. Ele era membro, diretor da Associação de Francisco de Paula, da igreja, antes de se tornar espírita, e ele tinha dois problemas. Um era a mãe dele, que desmaiava quando entrava na igreja, porque ela via os espíritos, tinha mediunidade, e desmaiava. E aí ele achava que aquilo era uma doença. Ele queria curar a mãe dele. E a outra era as bem-aventuranças, porque ele tinha assim, não posso aceitar, como é que pode ser bem-aventurado os que choram, os que sofrem, os pobres de espírito, não cabia. E, realmente, se você não pegar a doutrina espírita para poder interpretar, que as bem-aventuranças, como diz a Joana de Ângeles, é um poema exarado pela emotividade de Jesus no monte, que não era para aquela época, é para a época atual, é para agora, para esse momento. Agora é que a bem-aventurança faz sentido. Quando a gente já conhece o que seja reencarnação, o que é a sobrevivência do espírito, que a gente já conheça a vida em outros mundos, que a gente já tenha e tem uma visão de Deus, o Deus Pai, o Deus que a doutrina espírita nos apresenta, que é o Deus de amor e carinho com todos nós. E, como diz a Joana de Ângeles, vai apresentar uma condição que ela vai dizer assim: só é bem-aventurado, de fato, aquele que tem noção da sua situação, reconhece o seu... E aí começa a humildade, né? E ele crê em Deus e nele confia, e a ele entrega a sua vida. Pronto, esse é o bem-aventurado. Pronto, então nós dizíamos que o pensamento mitológico tem o viver na sua intimidade profunda desse pensamento mitológico, e tanto é verdadeiro que todo o discurso e a conceituação da área da psicologia e da psicanálise foram tiradas das situações que estão lá nos viveres, nas ações e interações dos mitos, dos deuses e dos mortais, e nessa interação entre aqueles todos vivos. Não é? Os deuses são vivos porque representam a intimidade do psiquismo humano, e isso não escapou à psicanálise e à psicologia, basicamente. E então, nessa transição que você nos traz, passando por nossos queridos Aristóteles, Agostinho, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Joana de Ângeles, Emmanuel, e acabou fazendo, não podemos deixar de mencionar, o elogio da bactéria. Então, nós agradecemos... Elogio da bactéria é bom, gostei. Gostou? Leva para você. Então, nós agradecemos muito a sua participação hoje. Eu vou aqui
saudar e agradecer a participação dos nossos companheiros que estiveram conosco pelo YouTube. Olha, a Maria das Graças Cunha Santos, boa noite a todos, muita alegria que estou assistindo, para nós também. Obrigada, Maria das Graças, fique sempre conosco. Ela é daqui de Mendes. Pois é, tá bom, um beijo, querida. Hegel da Silveira, novamente de Teutônia, Rio Grande do Sul, a Ferreira Neide, ou Neide Ferreira, nos cumprimentando lá do Japão. Do Japão, a Neide é do Japão também, conheço a Neide bem. A Neide. Boa noite, Neide. Bom dia, para ela é bom dia. É bom dia. E a Kira Kanashiro, boa noite. É o marido dela, é o esposo dela. Então, agora olha, você me desculpe, o Átimo Sievo, não sei como dizer seu nome, Átimo Parivesh, deve ser assim. Boa noite a todos, muito grato pela aula. A Neide Ferreira novamente declarou, e eu aqui digo também junto com a Neide, ela diz, eu converso com minhas plantas e elas são lindas. As minhas também, viu, Neide? Leopoldo Guilherme Pio, boa noite, pai. O Átimo, novamente, Átimo Parivesh. Este livro, A Vida Secreta das Plantas, deveria ser lido por todos. Excelente livro. Sim, recomendamos sim, Átimo. Fabiano Nunes, nosso expositor aqui no ICEB. Boa noite, professor Jorge Pio. Boa noite, professora Nádia do Couto Vale. Carlão e todos os irmãos e irmãs da família ICEB. E você está na família ICEB, né, Fabiano? Leila Ferreira de Magalhães, nos cumprimentando, aplaudindo, e um coraçãozinho azul. Ana Marília Pio Ribeiro, boa noite. Olha, a família inteira está aqui hoje. Eleni Pio, boa noite. Luciano da Silva, com muitas palmas. Eone Tavares, boa noite, muita paz a todos. Círculo da Luz, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que bom, os nossos irmãos Chase também estão aqui conosco. Guilherme Borges, paz a todos, para nós todos, Guilherme. Ele diz, muito interessante, parabéns e obrigado por dividir conosco. Então, nós temos entre esses e outros tantos companheiros que estiveram aqui conosco hoje, nos saudando. A nossa Leia também é lá do Rio Grande do Sul, ela é lá de Constantina. Eu sei, porque a Leia também falou conosco aqui. Deixe-me ver. O Carlos já disse aqui, falando da humildade, devemos nos orgulhar da nossa humildade. Disse jocosamente o nosso Carlos disse isso aqui para nós. Leia, cadê a sua participação, minha querida? Que eu vi que você... Eu falei que eu lembro sempre do Pio toda vez que eu vi o chuveiro. Está aqui. Uhum. Eu estou dando esse tempo de corte porque isso dá uma questãozinha com o Carlos depois para dar a edição. Mas eu estava procurando você aqui, Leia, obrigada, você está sempre conosco, obrigada. Então, nós podemos encerrar? Podemos, Jorge? Claro, na então, paz. Vamos orar com Rosa Rita Martins, nossa vice-presidente. Vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a cúpula espiritual do nosso ICEB, agradecer por essa aula que tivemos hoje, com tantas explicações e tantas divagações que o Dr. Jorge Pio nos trouxe. Temos muito para pensar, raciocinar durante a semana e até rever essa bela palestra que ele nos trouxe. Agradecemos, Pai amado, Jesus, nosso Mestre, por esses aprendizados e por essas oportunidades que o ICEB nos traz e que nós devemos, na medida do possível de cada um de nós, aproveitar ao máximo. Graças a Deus, obrigada e até a próxima sexta-feira.